Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando oficialmente mais um novo espaço, uma nova atração na nossa rede Atitude Positiva. É o Fórum Atitude Positiva, evento que já realizamos fisicamente, presencialmente, nos últimos 2 anos, na Serra Gaúcha, aqui em Porto Alegre, e que agora adquire esse novo formato, o formato online. Mas quero dizer para vocês que este formato não é só por causa da pandemia. Provavelmente nós vamos manter este encontro todas as segundas-feiras às 9 da noite, em torno de algum tema, com grandes convidados, com convidados importantes, essenciais para os nossos temas, para os nossos assuntos, e que nós vamos manter justamente esse encontro online, porque aí podemos ouvir brasileiros de todo o mundo, de qualquer lugar do mundo. Podemos cruzar os oceanos, podemos trazer especialistas de todos os países e, portanto, esse formato, se for aprovado por vocês, pela nossa audiência, nós vamos estar mantendo o Fórum Atitude Positiva toda a segunda-feira, às 9 horas da noite, independente de quarentena, independente de pandemia. Nesta quarentena, hashtag Fique em Casa, nós hoje vamos iniciar o Fórum Atitude Positiva com um grande debate, um debate muito importante sobre jornalismo, o bom jornalismo e esta pandemia da informação. Antes de anunciar os nossos convidados, deixa eu lembrar que as grandes marcas e as empresas que acreditam no poder da boa notícia estão conosco aqui na Rede Atitude Positiva. O Instituto de Medicina do Esporte, a Kia Sun Motors, o restaurante Tartone, a Smartback, assistência técnica de celulares, a Allsigns, sinalização, e o Meu Café, que é o café que vem de Turim, na Itália, o café Lavazza, representado pela Espresso Matic, aqui de Porto Alegre. Sem mais delongas, jornalismo e a pandemia da informação. Convidados especialíssimos para a estreia deste Fórum Atitude Positiva, que você já vai compartilhando aí no seu Facebook e nas outras redes sociais, e depois, editado, ele fica à disposição no Facebook e também no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Aqui de Porto Alegre, a ponta em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu estou também, o jornalista André Machado. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a rede Atitude Positiva aqui nesse Fórum por Trás, justamente nesse enorme desafio que traz também para a comunicação, que é mostrar, nunca a rede Atitude Positiva foi tão importante, que num tempo de pandemia, um tempo recheado de péssimas notícias, né, de notícias muito duras para o nosso dia a dia, a gente precisa sempre pensar num horizonte, né, no que tem além do horizonte, como dizia a música do Roberto Carlos, onde tem um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar, viver, ser feliz, que é, afinal de contas, o que vale a pena na vida. Obrigado pelo convite, só fico triste que seja esta reunião virtual, porque tu ficou sozinho com café e nos deixou todos aqui na vontade. Aí o café por conta, tem que providenciar também. O André é jornalista, atualmente ele é superintendente da comunicação, de comunicação e cultura na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foi professor do curso de jornalismo na Unicinos. Por 25 anos está construindo essa trajetória nos principais veículos de imprensa do Rio Grande do Sul, como a Rádio Gaúcha, a TV Com, o Grupo Bandeirantes, atuou em rádio, jornal, televisão. Premiadíssimo com o prêmio do Prêmio Press, também o Prêmio Ari, e mantém um blog que leva o seu nome. Deixa eu aproveitar e já mostrar aqui. Não, mostra em seguida, a gente tem na tela o blog do André também para mostrar aqui. E, em seguidinha, deixa eu dar o boa noite também diretamente de Brasília, nosso segundo convidado dessa noite no Fórum Atitude Positiva, Fábio Bernardes Marçal. Boa noite, Fábio. Olha, boa noite, Renato, boa noite aí o André, o Sérgio. Atitude é o que precisa o governo ter. Se o governo tiver uma atitude, ele vai melhorar essa situação que a gente vê, e nós vamos falar depois. Nós estamos perdidos em relação à pandemia, a como atacar esse mal que comete todo mundo, que está em todo mundo, mas que o Brasil teve tempo, não é, André? Teve tempo para minimizar isso e não ocorreu isso no Brasil. Muito triste a situação do Brasil, 11.529 mortos. Mas, te dizer uma coisa, o cafezinho, isso aí nos provocou, né? Porque eu adoro café, e tu sabe que
na Guaíba, que me patrocina é o Ponto dos Cafés, né? Ah, Então, sim, Ponto dos Cafés. Eu sou fanático por café, mas eu acho incrível isso aí. Mas vamos lá. Fábio Marçal é jornalista desde 1980. Eu não era nem nascido, não, tô brincando. Tô brincando. Começou sua carreira na TVE do Rio Grande do Sul, está há 32 anos em Brasília, é o correspondente da Rádio Guaíba, trabalhou mais de 20 anos no Correio do Povo, lá na capital federal também, representando o Correio do Povo, trabalhou 6 anos na RBS em Brasília, produtor do programa Atualidade do jornalista Mendes Ribeiro. Foi quando eu conheci o Fábio, né? Eu era um Reles produtor júnior em Porto Alegre, e o Fábio comandava o programa de maior audiência, o Atualidades, que depois o André apresentou na geração dele. Aqui nós temos um cruzamento, né? É verdade. Bem interessante. Bem interessante. Bem, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar, porque se eu ficar lendo o currículo do Fábio, a gente estoura o horário que a gente comprometeu com você. Corta. E eu quero colocar também o Sérgio Lidke na nossa conversa. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Direto de São Paulo. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, ótimo poder revê-los depois de tanto tempo. O Fábio lá em Brasília, eu e o André na Rádio Gaúcha, o Sérgio ia nos levar os releases da Livraria Sulina, né? Depois da Arte e Ofício, depois ele foi trabalhar na Zero Hora no segundo andar, que ali sim tinha um café bom, né, André? E aí sim, eu convivia muito com o Sérgio naquela época. Confirma, Sérgio, café da Zero Hora era bom? Comprovado. O projeto comprova. Todos colorados, isso aí que é o positivo. Todos colorados, é verdade. Todos aqui? Que live, hein? Poxa, vai pegar mal, hein? Vai pegar mal. Sérgio não é para falar de esporte, né, Renato? Hoje não. Sérgio Lidke é jornalista com Master em Gestão de Empresas Jornalísticas pelo ISE, Universidade de Navarra, MBA em Marketing Digital pela FGV, editor de livros, editor de internet, inovação do Grupo RBS, editor de plataformas digitais na Editora Globo, coordenou o Master de Jornalismo Digital no ISE, pesquisador, tem estudado os novos empreendimentos em jornalismo digital do Brasil, coordenador acadêmico do Digital Video Accelerator, e atualmente é consultor em mídia digital e editor-chefe do projeto Comprova, uma coalizão de 24 veículos de comunicação reunidos para verificar conteúdos falsos sobre políticas públicas. É também coordenador acadêmico dos cursos da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e coordenador do Atlas da Notícia, iniciativa do Projor para mapear os vazios de notícias locais no Brasil. Eu quero agradecer a todos vocês por ter aceitado o nosso convite da Rede Atitude Positiva. Quero pedir para tentar falar um pouquinho essa noite, vai ser difícil, né? Com essas mentes tão brilhantes. Mas eu quero lançar para cada um de vocês a primeira pergunta, que é o tema do programa, que é o tema da nossa transmissão. Qual é o papel do bom jornalismo no meio desta pandemia, que é também uma pandemia da notícia? Sérgio Lidke, vamos começar com você, por favor. Eu acho que o jornalismo, o papel do jornalismo nesse momento é trazer a boa informação. Só que trazer a boa informação não é suficiente mais para se disputar em boas condições toda essa narrativa que a gente vê hoje de disputa por narrativas nas redes, uma dificuldade de se conseguir a atenção do público, né? Mas é uma grande oportunidade, eu acho, para o jornalismo rever um pouco algumas coisas que tem feito ultimamente, né? O jornalismo, ele precisa deixar de ser um pouco declaratório, talvez não trazer tanto as declarações das pessoas públicas, mas voltar a fazer investigações próprias, ser mais transparente. O jornalismo hoje, ele precisa retomar a confiança, né? Precisa retomar a confiança. A gente tem um choque de confiança brutal, e me parece que o jornalismo é para a sociedade a única vacina possível, né? O bom jornalismo é a única vacina possível nesse momento em que a gente vê tanta desinformação nas redes sociais, tomando conta de todo o ecossistema de informação, né? Então, eu acho que o jornalismo precisa fazer um trabalho para retomada de confiança,
e mostrar para a sociedade que é a única vacina que a gente tem para enfrentar esse problema neste momento, né? Bom, vocês estão fazendo aí, Sérgio, um trabalho bem bacana no Projeto Comprova, está aí o site, eu vou dar um aberto aqui para mostrar o site para todo mundo, o site do Projeto Comprova, que reúne esses 24 veículos, né? São 24 curadores, tratando de fake news. Aqui já, ó, na primeira página, 2/3 dos nova-iorquinos infectados estavam em casa, mas dado não comprova falhas no distanciamento social. Ou seja, vocês elucidam, vocês trabalham em cima de checagens. Isso está crescendo muito no país. Será que o jornalista não está perdendo mais tempo hoje, Sérgio, checando fatos do que produzindo conteúdo? Não tá, mas eu acho que essa é uma atividade que cada vez mais faz parte do dia a dia dos jornalistas, né? Não só para buscar a desinformação, ou para corrigir a desinformação que graça pelas redes sociais, mas também porque cada vez é mais necessário fazer uma análise e utilizar as ferramentas que se utilizam na checagem para analisar informações que a gente recebe cada vez mais do público, né? O público cada vez mais participa também do conteúdo que é publicado nas mídias dos veículos de comunicação, e a gente também precisa utilizar essas mesmas ferramentas para checar a veracidade desses conteúdos antes de levar para o público. Muito bom. André Machado, qual é o papel do bom jornalismo, do jornalista no meio desta pandemia aí, na sua opinião? Pois é, Renato, não vou, obviamente, discordar de nada do que o Sérgio disse nessa primeira manifestação dele, né? Acho que o papel do jornalista é fazer jornalismo, é levar informação de qualidade ao público, mesmo que a gente venha sofrendo ao longo dos últimos tempos, os jornalistas, uma crise de credibilidade que vem sendo movida, por um lado, obviamente, por aqueles que têm os seus interesses contrariados pelo bom jornalismo, isso vale para todos os lados, né? A mesma mídia que hoje é chamada de Globo Lixo, Foice de São Paulo, era a mídia golpista até pouco tempo atrás, ou seja, sempre que o interesse daquele que está no poder ele é desafiado, de alguma forma, o jornalismo há uma tentativa de tentar desacreditar o jornalismo. Eu ainda confio nas marcas, né? E essas marcas podem ser tanto das grandes empresas, como essas que eu citei, a Folha, o Globo, a Band, onde nós trabalhamos, a RBS, Guaíba, Record, enfim, tantas, quanto unicamente o nome de cada um de nós, né? O que representa o Renato Martins, o André Machado, o Sérgio Ludic, o Fábio Marçal e tantos outros jornalistas por aí, né? Independente de estar num veículo ou não, o que me parece é o principal compromisso do jornalismo é a apuração e, sobretudo, o equilíbrio na hora de compartilhar a informação. Esse período de pandemia, depois adiante a gente pode falar um pouco justamente sobre essa necessidade, um serviço, estava falando com o Sérgio Leite sobre o Comprova, que o jornalismo perde mais tempo vendo se é fake ou se é fato. Na verdade, por mim, hein? Na verdade, Renato, é um campo novo para o jornalismo que se abriu. Não fosse as fake news, podia estar com mais gente desempregada aí nesse momento em que a gente está sofrendo um bocado. Mas eu acho, sobretudo, nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão muito assustadas com o que está acontecendo, o que me parece mais fundamental é que exista o equilíbrio. O jornalista não pode fazer nenhuma ode contra a saúde pública, como eu vejo algumas figuras dizendo que se recusam a seguir medidas, a usar máscaras, a respeitar distanciamento, porque trabalham na questão da sua liberdade, como também não pode taxar aquelas pessoas que estão preocupadas com a atividade econômica de inimigos da vida. Eu acho que é um momento muito importante da gente conseguir equilibrar essas coisas e ver quais são os limites de cada uma das ações. Porque, sim, a gente tem uma preocupação enorme com a vida, né? Hoje foi a primeira vez que eu vi agora o presidente Jair Bolsonaro, e que bom que ele fez essa declaração, mas preocupado com as mortes e cobrando, sobretudo, respeito ao dinheiro público nesses gastos, porque a gente sabe que está tendo problemas em compras superfaturadas, e esse é um problema para o jornalismo também apurar, como também vejo
que, de outra parte, há determinados exageros, tanto na questão de vamos liberar, quanto na questão do não vamos liberar nada. A gente está vivendo uma crise em que a gente pouco sabe, os jornalistas pouco sabem, e a gente, aliás, essa é uma coisa que eu acho importante do jornalista ter muito consciente, foi isso que eu sempre tentei levar ao longo da minha vida. Eu abro um microfone de rádio, por óbvio, ao longo do tempo eu passei também a dar minha opinião, mas sobretudo para ouvir quem sabe, né? Ouvir especialistas, ouvir pessoas que têm um conteúdo para oferecer maior do que o meu. E a partir dessas visões, que são passadas de um lado e de outro, desde que elas não sejam visões irresponsáveis e que leve toda a comunidade a um pensamento equivocado diante de algo tão notório como é, por exemplo, essa pandemia, né, que a gente ouça os dois lados, todos os lados, com responsabilidade, que permita que as pessoas, dentro da sua inteligência, da sua capacidade, formem a sua opinião. O jornalismo, acho que o que ele precisa nesse momento é também um pouco de humildade diante dessa pandemia. Ninguém tem certeza de nada, a todo momento a gente precisa rever nossa opinião, porque a cada dia a gente descobre uma coisa nova. Quando se tinha a pandemia lá na China, as certezas aqui eram bem diferentes das que são agora. Inclusive, com todo respeito a quem disse que seriam poucas mortes, hoje já são muito mais mortes do que a gente tinha previsto. Ou seja, a gente tem que ter humildade de reconhecer a cada dia que nós precisamos, nós podemos, aliás, mudar de opinião. Esse é um papel que eu acho bem relevante, uma característica que eu acho bem relevante e muito positiva dos jornalistas que assim conseguem agir. Fábio Marçal, em Brasília, qual é a tua opinião? O que o bom jornalista deve fazer nesse momento? Qual é a principal missão do jornalismo em meio a essa pandemia? Olha, se você estivesse sempre naquele cercadinho ali, quando o presidente da República ele sai, vamos dizer, nós temos que ficar no lado da claque que defende o presidente, que adora, que ama o presidente e tal. E então o jornalista ali é um novo jornalismo para nós, porque nós somos ofendidos pelo presidente, somos ofendidos pela claque. Então existe uma coisa que nós estamos tentando recuperar, que é a falta de respeito, porque não adianta o jornalismo, Folha de São Paulo, Correio do Povo, Zero Hora, Estadão, Globo, ele tem um concorrente forte hoje, né, que é o concorrente das redes sociais, que muitas vezes, a maioria das vezes, o que eles publicam é falso, e mesmo falso, 25, 30, 35% da população, para ela é o jornalismo, aquilo ali é o jornalismo, o fake news é o jornalismo. E daí eu fui pesquisar até sobre isso numa fila do Detran, né? Os caras vendo absurdos, assim, fake news total. E eu falei, olha aqui, isso aqui é um fake news. Daí fui ali, comprova, olha aqui, ó, isso aqui é fake news, né? E o cara, o que ele falou? Ele falou, não, é o que eu quero ouvir, eu não quero saber se é fake news ou não fake news, é o que eu quero ouvir. Então, a credibilidade nossa do jornalismo é justamente, nós dependemos do Sérgio, porque nós temos que verificar todos os lados, sempre verificamos, os jornalistas verificaram todos os lados, mas a gente sabe que hoje, 35% da população, qualquer coisa que tu vai falar, eles vão criticar do mesmo jeito, sem qualquer argumento. Mas é uma realidade hoje, é uma realidade do Brasil, né? E nós, uma nova realidade de ser tão agredido. Parece que nós perdemos o respeito, mas nós não perdemos o respeito. O que a gente perdeu é o monopólio da informação, o monopólio da informação correta, né? Porque a incorreta a gente já vê que 35%, e é o trabalho do Sérgio aí, coisa absurda, que influencia esses 35% da população, que não adianta a gente fazer jornalismo para esse povo, para esses 35%, Renato. Em 2018, né, Sérgio, vocês fizeram um levantamento nas eleições, 90% das informações checadas pelo Projeto Comprova eram falsas, não é isso?
Mais, 94%. Como é que está esse índice hoje, hein, mais ou menos? 100%. 100%? Meu Deus. A gente voltou um pouco antes esse ano para fazer coronavírus, estamos trabalhando exclusivamente agora em cima de coronavírus, e a gente está chegando nas 50 verificações, e 50 verificações pode parecer um número pequeno, mas é um número enorme se você pensar que a gente só verifica conteúdos produzidos ou publicados por pessoas comuns e que tenham grande viralização. Então, hoje tem muita desinformação publicada por autoridades públicas que a gente não investiga, isso fica para as agências de fact-checking, e aquilo que tem pouca viralização, que tenha, sei lá, menos de 1.000 retweets, por exemplo, ou menos de 30 mil visualizações, a gente sequer olha para isso, porque nós também temos o cuidado de não dar oxigênio para o boato, né? Não tem como a gente fazer uma verificação sem trazer o boato junto. E num ambiente em que se tem pouca confiança, a gente acaba muitas vezes levando esse boato mais adiante, né, dando um oxigênio para ele. As pessoas, mesmo vendo a verificação, acabam às vezes optando por acreditar no boato, por mais que a gente tente fazer uma narrativa que seja muito transparente. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que vocês estavam falando, claro. e que é uma notícia, eu acho que é ruim, mas nos dá alguma esperança, é que boa parte da produção de conteúdo de conteúdo falso segue uma certa rotina, assim, ela é criada dentro de sites que são sites que se fazem passar por sites jornalísticos, que usam o nome de diário alguma coisa, gazeta de outro, jornal disso, jornal daquilo, e alimentam redes de distribuição aí pelas redes sociais, que distribuem o link e fazem com que as pessoas clicando nesse link remunerem esses sites com anúncios, né? Então a gente tem sites aí sites que eram desconhecidos até pouco tempo, com 20, 30 milhões de usuários por mês, de visualizações por mês, que é um número impressionante, mas eles se valem da narrativa jornalística. Toda a construção é uma construção de notícia, o site se apresenta como algo noticioso, então, mesmo que seja para fazer conteúdo falso. As pessoas têm caído nisso, um pouco por uma dissonância cognitiva de aceitar mais, porque acreditam, né, isso que o Fábio falou, mas talvez ainda tenha uma esperança de que, bom, se as pessoas estão sendo levadas a acreditar porque estão vendo algo em formato de notícia, a gente consegue resgatar isso, talvez trabalhando com um pouco mais de transparência. Mas eu acho, viu, Sérgio, Fábio, Renato, que uma pergunta que a gente sempre deve fazer é por que a gente chegou nesse ponto, né? Por que a gente chegou num ponto em que as pessoas preferem acreditar em pseudo-sites, em pseudo-veículos de informação, do que acreditar em jornais que têm uma credibilidade centenária, como é, por exemplo, o caso do Correio do Povo aqui em Porto Alegre. A gente, hoje é fácil citar pelos nomes, por exemplo, os grupos bolsonaristas, por exemplo, gostam do Diário da Cidade Online, Diário do Poder, Jornal da Cidade Online. Da Cidade Online, Pleno News, Portal Novo Norte, só que na época do PT era o Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, Conversa Afiada e tantos outros que traziam uma visão. Hoje se tem uma visão de um lado, há um tempo atrás se tinha visão de outros, e claro, alguns vão tendo mais dificuldade ou facilidade de financiamento de acordo com o alinhamento com aquele que está no poder. Por que esse público que hoje acredita no Jornal da Cidade Online, ou aquele que no passado acreditava no Diário do Centro do Mundo, desconfia da Folha de São Paulo, desconfia do Jornal Globo, desconfia do Estadão, que particularmente para mim ainda é o jornal com maior credibilidade no país? Por que esses jornais, por que esses veículos de comunicação estão na berlinda? Por que a Rede Globo é diariamente questionada em todas as mídias? Eu te confesso, esses dias estava vendo o Jornal Nacional e fiquei muito preocupado com o que eu vi, porque, obviamente, há uma oposição forte da Globo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou questionar os motivos que levam a emissora a fazer isso. O presidente, bem se sabe, não é nenhum simpatizante da Globo também,
Agora, no entanto, o papel que eu vejo da comunicação, que é esse aqui, hashtag atitude positiva também, ele estava completamente desaparecido dentro de uma edição que praticamente mostrava caixões do começo ao fim. Eu não estou dizendo que não tem que mostrar isso, obviamente, mas tem que dar, pelo menos, um respiro para a gente, como sociedade, de que as coisas podem ser diferentes, a não ser que elas efetivamente não tenham como ser diferentes, o que não é o caso do que acontece até agora. Então, acho que muitas vezes, para não perder o discurso de oposição ao governo, agora o governo Bolsonaro, mas poderia ser qualquer outro governo, porque essa questão vem lá do tempo do doutor Leonel Brizola, ou de antes disso, ainda se for chegar na época do Chateaubriand, a gente precisa ver que muitas vezes os interesses dos grupos empresariais, e nós jornalistas somos levados para dentro dessa panela por conta disso, não são necessariamente a melhor informação ao público, em razão justamente destas brigas empresariais que estão em andamento por aí. Olha, eu gostaria... Em seguida eu quero perguntar para vocês sobre notícia boa também, que é o nosso assunto aqui. Nós estamos fazendo 2 anos, a Rede Atitude Positiva, insistindo nessa utópica, idealista ideia de dar notícia boa, de dar notícia mais construtiva, de dar notícia transformadora. Eu quero saber de vocês depois... eu quero saber de vocês se isso também é jornalismo, para eu poder ficar um pouco mais tranquilo. Mila Milani, Eduardo Ferreira, Gustavo Machado, também o Joabel Pereira, Renata Bandarra, Daniel Tercílio Carniel, Arthur Veiga, muitos colegas jornalistas estão conosco já ao vivo, curtindo e mandando perguntas, mandando respostas, depois eu vou colocar aqui na tela. Fala, Fábio Marçal, direto de Brasília. Olha, não, ali a Mila Milani, ela falou, lamentavelmente, como fake news, as pessoas passam adiante porque elas dizem o que elas querem ouvir. É aquele fato que nós falamos, tanto faz você fazer jornalismo para esses 35% das pessoas, não adianta você fazer um jornalismo com credibilidade para esse povo. Não era isso só que eu queria complementar para Mila Milani, e o Joabel Pereira é um amigaço nosso. Um ícone! O Joabel é ídolo de todos nós. O Eduardo Ferreira está aqui elogiando o André, dizendo que tem uma grande credibilidade. Né? Elogio sempre é bom, o jornalista gosta de elogio. A gente gosta, o carinho é bom também. Joabel está nos elogiando aqui, que também está sendo um grande momento. Joabel é um grande jornalista, né? De uma escola também da Rádio Guaíba, passou pela Pampa também, e está aí nos elogiando, dizendo que é um grande momento para a gente estar discutindo este assunto. O André também é elogiado pelo Arthur Veiga. Acho que sobrou para mim um pouquinho o elogio também, André. A dupla da Band fomos nós. O Marçal nunca quis trabalhar com a gente na Band, né? Então... É verdade, não foi por falta de convite. Meus amigos, onde é que começou essa história? Acho que o Sérgio é a pessoa mais indicada para falar. Onde é que começou essa questão de fake news? Existe um ponto inicial, esse fenômeno? Eu sei que as eleições turbinaram, mas, por exemplo, o site E-Farsas, né, que é um site que eu olhava muito, que eu me lembro que eu consultava muito, era um site que já trazia os hoax, né, Sérgio? Trazia aquelas... as lendas urbanas, né? De 2002, e o site é de 2002, né? A internet trouxe junto isso, quem sabe, não? O E-Farsas e o Boatos.org são pioneiros nisso, né? Eles começaram a fazer análise e desmentidos desses boatos que surgiam pela internet, que é um fenômeno que começa com as redes sociais, na medida em que as pessoas passam a ser veículo, passam a ser meio, né? Quer dizer, houve toda essa desintermediação na comunicação e se abriu espaço para isso, e esses sites muito cedo começaram a fazer esse tipo de trabalho. Depois surgiram as agências de fact-checking, já aí por volta de 2014, 2015, nos Estados Unidos começou antes, mas aqui no Brasil, a Lupa e Aos Fatos, começaram fazendo a verificação do discurso das autoridades, né, eles trabalham basicamente... Nas promessas, né? Promessas ou dados e fatos que estão no discurso das autoridades, né? E a gente no Comprova faz uma coisa um pouco diferente, que não tem um termo em português, embora a gente fale de desinformação, que é o social debunking, que é um desmentido do que pessoas comuns publicam nas redes, né? Que tem bastante viralização. Eu acho que esse processo todo, ele ganha
ele ele é potencializado a partir de 2013 no Brasil, porque daí já existe esse mecanismo das redes sociais, a gente vê ali várias bandeiras, várias causas que surgem em junho de 2013 e que, com o fim das manifestações nas ruas, ganham as redes sociais, né? E isso vai ganhando alguns componentes morais depois da Lava Jato. Durante o processo ali do impeachment da Dilma Rousseff, há uma separação, a polarização fica muito grande, esses grupos todos que participavam, eles vão se alinhando numa polarização, vai ganhando esse ingrediente moral da luta contra a corrupção. A gente tem a participação aí de grupos evangélicos, vários grupos na sociedade. Eu acho que o fim do financiamento público de campanhas fez com que esses grupos ganhassem mais importância na medida em que grupos organizados podiam fazer a defesa de candidaturas em 2018, então ali tem um crescimento que se percebe. Na medida em que grupos organizados... Estou ouvindo de volta o meu voltou um pouquinho aqui, voltou um pouquinho que eu entrei rápido. É a voz da tua consciência o sanduíche. Era só para ver se estava tudo bem na nossa transmissão, dei uma olhadinha aqui no dedo. Não, tudo bem. Mas... vai adiante. O Renato disse para todo mundo que era para não ouvir no Facebook. Que o áudio... O telefone está a 1 metro de distância, o áudio é tão bom da nossa transmissão, né? É o preço da qualidade da transmissão. Vai, Sérgio, por favor. Então, em 2018, a gente vê que esses grupos eles vão se agrupando em torno de uma candidatura e de outra. Os grupos da direita, eles são muito mais articulados, então muita gente fala que Bolsonaro se elegeu em cima de fake news porque era mais aparente que os grupos que defendiam Bolsonaro, eles apareciam mais nessas verificações, mas eu acho que eles eram mais articulados, não quer dizer que eles produziam mais desinformação, eu não sou louco de dizer que Bolsonaro foi eleito por fake news de maneira nenhuma. Então, essa polarização vem desde lá, e a polarização hoje, ela serve a esses grupos de uma maneira incrível, porque eu sempre digo, a desinformação, eu não gosto de falar notícia falsa, porque eu acho que é um adjetivo que depõe contra um produto que a gente faz com todo o cuidado, mas esses conteúdos... Fake news também não, né? Fake news é muito anglicismo também. É muito anglicismo, não precisa. Então, o que acontece é que a desinformação, o conteúdo falso, ele se vale sempre de um ingrediente verdadeiro. Ele é construído em torno de uma partícula de verdade. E essa partícula de verdade é o que conecta as pessoas. Eu vou dar um exemplo disso. Os boatos sobre pesquisas sempre surgem um pouco antes ou um pouco depois de uma pesquisa ter sido divulgada, porque eles contam com a percepção do público de que já sabe que tem uma pesquisa que foi divulgada ou que vai ser divulgada, e aí sim se tenta plantar uma ideia completamente enganosa sobre isso. Eles sempre se baseiam em algo que é verdadeiro ou que é verossímil. E aí conta também com a esperança das pessoas, né? Agora, toda essa discussão que se vê em torno de cloroquina, por exemplo, é óbvio que isso se partidarizou de uma maneira que faz muito mal para a informação e faz muito mal para a saúde pública. É uma coisa inovadora, né, Sérgio? Um remédio virar motivo de briga política. Exatamente. Mas então, assim, a cloroquina virou uma coisa de direita, a esquerda demoniza a cloroquina, né? Demoniza, e daqui a pouco ela pode vir a ser comprovada, sei lá, né? Mas a gente se apega à esperança das pessoas, às vezes, né? Constrói essa ligação com a verdade, e o que eu digo é que a gente precisa também, para fazer o desmentido disso, e se conectar com as pessoas para que elas acreditem no desmentido, entender qual foi esse ponto de verdade que levaram as pessoas a acreditar naquilo, né? E por ali construir uma nova relação com esse público,
para poder fazer o desmentido. Sobre o que o André tinha falado, só quero falar uma coisa. Esse ano a gente adotou uma coisa, a gente tenta ser muito transparente no Comprova e inclusive as nossas trocas com as fontes, por WhatsApp ou por e-mail, tudo, eles podem, todas as pessoas que quiserem refazer todo o processo de verificação, eles podem acessar todo esse conteúdo, né? Mas a gente agregou um ingrediente agora, uma seção que é por que verificamos? Por que a gente está investigando isso, né? E eu acho que aí se dá uma justificativa de por que nós entendemos que era importante investigar aquele conteúdo, que por enquanto só era um conteúdo duvidoso, só era um conteúdo que a gente tinha alguma suspeita que ele pudesse ter alguma coisa errada. E acho que esse é um ponto que talvez o jornalismo como um todo pudesse integrar no seu dia a dia, dizer por que a gente está investigando alguma coisa, sabe? Que não pareça que seja uma coisa gratuita para atacar um ou outro lado, mas dizer, olha, isso é importante por isso, por aquilo. E outra coisa que o jornalismo online precisa fazer, que é repetir isso incansavelmente, repetir isso, né? Porque o jornalismo é muito fragmentado, a gente perdeu o contexto, a gente não oferece mais contexto, né? As coisas estão muito soltas, né? Estão muito soltas, a gente precisa repetir contexto, precisa repetir todas essas coisas antes e mostrar a importância ali. O consumo é fragmentado, né? As pessoas leem de uma forma fragmentada. Fábio Marçal, nós temos, apesar do Sérgio não gostar, eu também não gostar do termo fake news, nós temos uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. Inclusive o Sérgio já falou lá, inclusive, né? Não sei se chama depoimento também? Não, era um testemunho, uma consulta informativa, vamos dizer assim. Nem sei. Já esteve lá também. Esta CPMI vai dar em alguma coisa das fake news, Fábio Marçal? Ou melhor, CPMI e CPI dá em alguma coisa normalmente? Olha, ou são manobras políticas? Te dizer, tudo na CPMI depende das forças que estão por trás da CPMI. Vamos dizer, quando a CPMI tem que ocorreram ali empreiteiros, as empreiteiras, elas foram para um lado, e não deu em nada porque irrigaram os cofres de muitos parlamentares, a gente sabe disso. E daí, quando deu essa parada na CPI da desinformação, para não deixar o Sérgio da fake news, o que aconteceu é que também, nesse momento, o presidente da Câmara, para o contexto entender, ele está enfraquecido, ele estava dando muita força para a CPMI do fake news, né? Ele era um dos que apoiava, porque todo mundo sabe da onde saíram os fake news, só eu não sei quem é que não acredita da onde saíram os fake news, né? Mas, por outro lado, o Maia, ele se sente hoje frágil, né? Porque o Centrão está indo para o governo Bolsonaro, está assumindo cargos até de relevância no Ministério da Saúde, que é criminoso colocar um político, uma pessoa no meio do barco andando, numa pandemia, você colocar uma pessoa do Centrão, do Valdemar da Costa Neto, o que aquela pessoa vai fazer lá? O que esse grande técnico do Valdemar da Costa Neto vai fazer ali? A gente também sabe. Mas o que eu aposto mais, eu não sei se o Sérgio aposta, é no que vai dar no Supremo Tribunal Federal. Eu ainda acho que que o Supremo ele está investigando justamente a fake news, quem é que está contra o Supremo, quem é que está fazendo... que fizeram matérias contra o Supremo e contra o Congresso, uma série acusando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito nessa pode desencadear uma bela CPI da Câmara dos Deputados, mas a do Supremo ela tem que dar uma sinalização que ela já está no fim, que ela vai mostrar, apontar que são os mesmos caras da CPI, da CPMI. Você não tenha dúvida
eles são os mesmos que estão atacando o Supremo, Câmara, Senado, né? E a gente sabe que realmente são isso, mas a CPMI, eu acho que ela só vai crescer se o Supremo der um recado, né? Mas tu falasse aí, já te dou a palavra, André, okay. Só para completar, Fábio, tu falasse aí que é difícil de acreditar, né, nas pessoas, além de fake news, além de notícias falsas, também são pessoas falsas. A gente sabe que existem muitos interesses, são atuações dissimuladas. Eu pergunto diretamente, assim, dá para acreditar em mais alguém em Brasília além de ti? Dá. Eu posso te apontar... Ainda tem pessoas confiáveis, instituições confiáveis? Pessoas, tem políticos confiáveis, tem... Que bom. Existe ainda um Brasil que se degradou muito, entendeu? Que está em todas as áreas, tu vê judiciário. É bom lembrar que daqui setembro ou novembro, sai o ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O presidente vai indicar um membro do Supremo, que vai ser, que ele falou, terrivelmente evangélico, mas o Aras hoje, que, olha só, o Aras que investiga, que teoricamente às vezes investiga o governo, ele está fazendo campanha já aberta para ser o ministro do Supremo. Você consegue entender isso? O MP aí do Rio Grande do Sul, ele consegue entender isso? O Sérgio consegue, o André, ele é o cara que para investigar o Bolsonaro. Quando o Moro, para vocês terem uma ideia, o Moro falou tudo aquilo, e daí a Procuradoria vai fazer isso, aquilo, aonde esteve o Aras, no momento pressionado pelos procuradores, ele falou que teria que abrir esse inquérito para saber se o presidente estava pressionando a Polícia Federal ou não. E aonde foi o Aras? Ele estava lá com o presidente dando as explicações sobre o que ele ia fazer. E o que ele ia fazer? Ele ia equilibrar, botar um pouco para o Moro, um pouco para o presidente Bolsonaro, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais dos bastidores, que até o ministro da Saúde, Nelson Teich, agora parece que vai ser fritado também. Daqui a pouco a gente vai saber mais com o Fábio, as fofocas de Brasília. André, tu querias falar alguma coisa, mas eu também quero saber de ti, como é que está essa questão de globalização através das lives, né? Tu também está fazendo muita live. Se o jornalismo local também perdeu força nisso, porque agora a gente se interessa tanto pelas mortes de Nova York, pelos números de Lajeado, como o que acontece em Wuhan, né? Ficou tudo muito internacional, né? Então, será que tu fosse um cara de pauta muito local sempre, né? Tu sempre defendeu muito o localismo. Mas fala. Eu queria primeiro, eu vou comentar, obviamente, que a Renata está me pedindo, mas queria botar uma pimenta aí, já que nós estamos aqui para falar de jornalismo, né? O Fábio estava falando aí da aproximação do Bolsonaro com o Centrão, e isso me lembra, assim, que raça estranha nós somos também como jornalistas, porque o Bolsonaro foi criticado até agora justamente por não conversar com ninguém, por não saber dialogar com o Congresso, por não saber falar, enfim, com as outras forças políticas, por não compor lá com o Maia, e aí ele vai discutir com uma força política, que é o Centrão, a gente sabe muito bem como o Centrão negocia, mas queria que ele fosse debater com quem? Né? Que fosse se aproximar do PT, do PSOL, do PDT para compor seu governo. É impossível, não sobrou muita coisa para ele. Então, obviamente que ele foi lá pegar essas ramificações do PR, do PP, do PTB e fazer a composição. O que eu acho, Marçal, que não vai durar, porque não é muito o perfil do Bolsonaro, né? Conforme o Valdemar da Costa Neto for lá colocar suas asas, vai ter briga aí nesse caminho. Mas eu só queria, enfim, provocar um pouco isso, porque a gente diz, tem que debater, tem que falar com as bancadas. Pois bem, ele vai fazer isso. As pessoas que estão lá, não foi o Bolsonaro que elegeu, né? O Bolsonaro ajudou a eleger o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann, a Bia, a outra menina, essa... Quem? Que time, hein? Mas foi quem ele ajudou a eleger. Mas é verdade. E essas outras pessoas do Centrão se elegeram, porque nós deixamos, né? Nós, povo brasileiro, deixamos que essas pessoas chegassem lá. Ou a gente melhora a representação do Congresso, ou sempre vai se abrir margem
para que se tenha esse tipo de negociação que não é séria. E o Bolsonaro não é o primeiro a negociar com o Centrão, né? Já tiveram junto com o Fernando Henrique, junto com o Lula, junto com o Temer e vão possivelmente ingressar agora no Bolsonaro. Sabe, Renato, eu acho assim, ó, o que nós estamos fazendo aqui, né, na rede Atitude Positiva? É jornalismo também. Esse debate aqui podia estar em qualquer emissora da grade aqui de Porto Alegre, trabalhando por aqui. O que eu faço nas minhas lives, que eu chamo de Porto Alegre além da Covid-19? Né? Aliás, amanhã tem uma conversa entre o Sebastião Melo e o Gustavo Paim, dois pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. É discutir temas da cidade, e é jornalismo. O que eu acho que os grandes meios vão ter que aprender nesse momento a disputar é espaço com essa série de outras possibilidades de informação que se tem. Né? A gente tem um público limitado, tomara chegue ainda a ter um grande público, tem um youtuber aqui em Porto Alegre, que é o Fernando Conrado. O Conrado tem audiências magníficas, que são muito mais relevantes do que as lives da Rádio Gaúcha e da Rádio Bandeirantes e da Rádio Guaíba, por exemplo. Tem muito mais gente assistindo o Conrado do que assistindo essas lives. Mas, ou seja, as pessoas vão encontrando um caminho, um veículo no qual eles confiem. Aos jornalistas cabe justamente trabalhar corretamente para buscar essa credibilidade. E acho que com isso, o projeto, por exemplo, que o Sérgio lidera em São Paulo, mas é um projeto nacional, nos ajuda muito. Mas a gente tem que saber também que é um projeto dos meios de comunicação, né, que estão, obviamente, defendendo o seu trabalho. Eu não sou contra a minha profissão, muito pelo contrário, mas eu insisto que no dia a dia os veículos precisam se reinventar para poder se conectar com as pessoas. Acho que muitas vezes uma certa arrogância de cada um de nós nos deixou distante dos jornalistas, distantes do público. E eu consigo ver muito isso claramente em algumas redes sociais de colegas nossos que são incapazes, um de reconhecer o erro e o outro capaz de respeitar uma opinião que não é a sua. E, sobretudo, nessa época da pandemia, quando pessoas que pensam diferente do que a média do jornalismo pensa, acabaram sendo achincalhadas nas redes sociais e, o que é pior, no ar, né? Nos programas de rádio. É verdade. A gente vai entrevistar aqui em breve o Rafinha Bastos, que é um jornalista gaúcho, que hoje é um cara que não depende de nenhuma emissora de televisão, né? Nenhuma emissora de rádio, tem muito mais audiência que umas 5, 6 emissoras somadas, né? E apesar do humor que ele faz, que muita gente não gosta e tal, ele tem feito algumas lives, alguns comentários, alguns vídeos extremamente críticos, né, em relação à política, em relação ao comportamento, em relação ao próprio jornalismo. Ele é jornalista de formação, né, começou na RBS, inclusive, e hoje ele simplesmente não depende dessa audiência. Só para exemplificar aí que hoje nós temos canais diversos, né, além da mídia tradicional, vamos dizer assim, para sobreviverem no mercado. O Sérgio, o canal mais utilizado hoje para disseminar notícia falsa ou a desinformação, como tu gosta de falar, é o WhatsApp? É esse o aplicativo que mais é danoso para desinformação? Eu acho que assim, do que a gente recebe de sugestões, e a gente recebe muita, para vocês terem uma ideia, nas eleições de 2018, em 10 semanas, a gente recebeu 75 mil arquivos via WhatsApp para verificar. 61 mil eram imagens. Hoje, o que a gente recebe, eu diria que 70%, 80% são coisas que vêm via WhatsApp. Ou que as pessoas encontraram no WhatsApp. Normalmente o grupo da família é o pior. Né? Porque ele é mais difícil de mapear, né? A gente consegue enxergar a fundo tudo que transita no Facebook, nos grupos abertos, no Instagram, no Twitter, e o WhatsApp é como se fosse a velha correspondência, né? O sujeito que escreveu a carta, fechou o envelope, botou no correio, só quem vai abrir é quem recebe. Enquanto no Facebook e Twitter a gente consegue... Só atrapalhar um pouquinho. Fala, Fábio. Essa redução do
do WhatsApp para mandar até para 2 pessoas, isso já amenizou, melhorou essa situação? Já. O encaminhamento só pode ser feito para uma pessoa? Já. Ele não vai conter, né? Ele vai talvez resolver um pouco, vai tirar um pouco o WhatsApp como alvo de grupos que atacam essa questão da desinformação. Mas o que acontece? Eu tenho um amigo que trabalhava na RBS que sempre dizia, olha, a internet é que nem água, se você fecha uma saída, ele vai procurar outro e vai. E nas eleições a gente viu isso. Toda vez que havia alguma coisa de fechamento de contas de Twitter, eles iam para o Gab, para outros, e fechava o Facebook, eles migravam para alguma outra rede, e aí começaram a tomar conta de Instagram também. E YouTube eu acho hoje o mais perigoso. Mais do que o WhatsApp. Acho que o WhatsApp, em algum momento, isso vem à tona e a gente consegue interceptar e fazer a verificação, porque hoje já tem grupos que a gente consegue acompanhar e as pessoas que recebem, já tem uma mudança de comportamento das pessoas também, né? As pessoas já começam a mandar muito mais coisas para a gente verificar e já começam a questionar, olha, de que fonte é isso, a gente percebe isso muito facilmente. Mas o WhatsApp tem essa coisa o WhatsApp e Telegram, né? Tem essa coisa de poder disseminar alguma coisa sem que isso seja percebido, mas em algum momento ela vem à tona. O YouTube, eu acho que ele é um problema na medida em que o conteúdo que é polarizado, esse conteúdo que é de teoria de conspiração, discurso de ódio, ele chama outros conteúdos. Então, se você estiver navegando no YouTube, e as pessoas mais jovens fazem muito isso, e as pessoas mais velhas também, se você acessa um determinado tipo de conteúdo ali que entre nessa caracterização que eu fiz, você vai receber uma série de outras sugestões e muitas vezes isso vai rodar automaticamente na sequência, galera. Você não percebeu que terminou o vídeo, vai começar um outro, e são coisas muito alinhadas a isso. Então, eu acho muito perigoso o YouTube na medida em que as pessoas usam ele como um ambiente em que elas vão para lá e se deixar, elas continuam assistindo tudo que vai aparecendo para elas ali, e o algoritmo entrega coisas muito similares, né? Ele não faz isso por maldade, obviamente, ele faz por uma série de requisitos que eles têm, mas acaba se transformando numa narrativa muito danosa, eu diria. Fábio Marçal, tenta fazer um boletim de 2 minutos para nós, que nem tu faz na Rádio Guaíba, de manhã, lá com o Guilherme Balra, e tenta nos resumir o que está acontecendo nas próximas horas aí. O ministro da Saúde, Nelson Tais, só para a gente não deixar fora da pauta, já está a perigo também? Porque parece que está defendendo o isolamento, e aí não é o que o governo gostaria de fazer. O que acontece é o seguinte, dá pena de ouvir uma entrevista dele. Ele entrou saindo já, né? Porque ele não conseguiu entender aonde ele estava. E hoje, eu não sei se vocês prestaram atenção na entrevista, ele estava numa entrevista coletiva, e daí falaram para ele, o presidente Bolsonaro acabou de incluir academias, salões e barbearia como novas, né, possibilidades, a nova lista de atividades essenciais pelo governo. Isso. E daí ele pegou e falou assim, eu não sabia. Ou você foi consultado? Não, eu não fui consultado. Então, o que ele está fazendo ali? Coitado, ele foi engolido. Quando botaram o Pazuello, que é o secretário executivo, o general, ali que eu conheço o general porque ele era da acolhida dos venezuelanos em Pacaranha, né, lá em Rondônia. E o que acontece? Ele é totalmente... Ele não ouve absolutamente ninguém. Ele está certo, ele é o correto. Então, o Tachi pode falar qualquer coisa para ele, que ele não vai dar a mínima bola para o Tachi e vai fazer da forma dele. Então, o Tachi está naquele processo de fritura, assim como a Regina Duarte,
que não sai porque não sabe nem para onde vai. Hoje, se a Regina sai do governo, ela está tão desmoralizada que ela não sabe o que vai fazer, vai entrar em depressão, vai ter que ser internada numa clínica, entendeu? E o Nem novela vai conseguir fazer. O Taishi, ele foi, todo mundo, por que a pessoa vai ser ministro? É a vaidade e a possibilidade, vamos dizer, ele era um consultor já na área da saúde. Então, pô, agora todo mundo vai me chamar e tal, só que ele pegou um rabo de foguete e agora teve que engolir mais essa hoje, numa coletiva, falar que não sabia, que não foi consultado, mas que defendia ainda o isolamento, ele nem sabe onde está. Dá pena, viu? Dá pena. Quem é que assume? Quem é que assume? Um militar. Aposte no militar, pronto. Osmar Terra não. O Osmar Terra não vai conseguir assumir. Não, eu adoro, o Osmar Terra tá. Tu viu que ele falou que morreriam 2.000 pessoas, já estão 11, quase 12. Estamos em 11 mil, quase 12. E o Sérgio sabe que ele foi uma das pessoas que mais propagou fake news, o Osmar Terra. Tô certo, Sérgio? No Twitter, a gente verificou algumas. Mas convenhamos que agora sejamos corretos também. Assim, o Osmar Terra, ele não é uma fonte desqualificada para tratar do assunto. Ele se equivocou, entrou de uma forma equivocada nessa questão da Covid, tratando a Covid como se fosse um H1N1. Mas quando ele foi secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, ele tratou bem a questão do H1N1. Por que ele seria qualificado? Ele é um médico, Fábio, e ele foi um bom secretário da Saúde quando o Rio Grande do Sul foi atingido pelo H1N1. Mas ele entrou de uma forma muito atravessada nesse debate da Covid, porque ele imaginou que fosse ser uma situação como aquela, e a gente está vendo... Ele imaginou uma gripezinha, né? Ele minimizou, acho que por questões políticas, e acabou, como está dizendo aqui na live, está nos acompanhando o deputado Edson Brum, errando tudo. Ou seja, ele errou a mão nessa situação. Mas, assim, o que eu digo é que o deputado Osmar Terra, pela experiência, secretário da Saúde que ele tinha, e por ser médico, ele não é uma fonte desqualificada para falar desse assunto. Me preocupa quando você começa a ouvir pessoas, enfim, que não tem nenhum envolvimento. Mas o Osmar errou, e o que é pior, e aí eu acho que esse é um prejuízo que ele vai pagar lá na frente, ele não soube voltar atrás e reconhecer o erro dele, que é o que o Boris Johnson fez. O Osmar Terra podia ter feito, e a gente tem que fazer também como jornalista quando erra. Deixa eu registrar umas opiniões, então, já que o André falou aí que a nossa live está bombando. A Renata Bandarra diz que é impressionante a falta de respeito com o profissional no espaço de comentários das colunas escritas por jornalistas, nos jornais online. Eu vou continuar aqui porque não cabe tudo na tela. É puro veneno, desrespeito, com palavras de baixo calão, comentários odiosos, parece uma terra sem lei. Eu vou ler todos, depois a gente comenta. O Eduardo Ferreira pergunta qual a autocrítica que os jornalistas deveriam fazer pelo seu mau empenho ou baixa popularidade agora, ao invés de só colocar a culpa na internet e nas fake news. Aí a Mila comenta aqui essa questão, que nós já registramos. O Gustavo acha que a gente vive também uma nova etapa daquele processo de horizontalização da comunicação que se falava no início dos anos 90. Todo mundo falando e ouvindo ao mesmo tempo, como se fosse uma sala repleta de gente gritando. O deputado Edson Brum aqui passa pela nossa live, agradecendo a sua audiência, dizendo que somos craques. O Cláudio Roberto diz que a geração Y assista poucas notícias e nas periferias, como talvez seja, todas as redes sociais, as fake news confundem. Está um pouquinho truncado aqui. Não, o Cláudio, Renato, ele é do projeto Voz Chica, isso, ali da Safira, e é um baita de um cara envolvido. E ele traz uma questão importante, que é justamente a questão das periferias, onde o acesso aos meios de informação é cada vez menor, e as pessoas se informam muito mais por WhatsApp, por redes sociais, com compartilhamentos, o que aí sim mostra o quão é relevante uma fonte confiável nesse momento para informar essa juventude e essas populações. Posso falar uma coisa? Claro, Sérgio. Eu coordeno, você falou ali no começo, eu coordeno o Atlas da Notícia também, né? Uhum. E o Atlas da Notícia,
fez um mapeamento no ano passado de veículos que fecharam e como são os desertos de notícias no Brasil, né, esses lugares onde não há nenhuma informação local produzida por jornalistas. E o que a gente chegou é que 6 em cada 10 municípios não tem nenhuma fonte de informação local feita por jornalistas, então são os desertos, e outros 2, que dá 8 em cada 10, né, esses outros 2 são lugares que têm 1 ou no máximo 2 veículos de comunicação local. E isso não é uma coisa de agora, mas talvez é uma leitura que a gente faça agora, né, que a gente consiga fazer agora, mas mostra que esses lugares que antes não tinham nenhuma informação, eles agora têm desinformação, porque eles só têm conteúdo distribuído via redes sociais ou produzido via redes sociais. Óbvio que aí tem coisas que são importantes e tem grupos que fazem serviços importantes, mas são muito, junto, né, Sérgio? Eles estão numa posição muito frágil na medida em que qualquer pessoa que queira por vontade própria ou por algum engano, levar alguma informação que é completamente equivocada, produzir algum tipo de dano naquela sociedade ali, né? Nós estamos indo para o final da nossa transmissão ao vivo aqui, o Fórum Atitude Positiva, 2 anos no ar. Alguém se arrisca a responder a pergunta do César Cruz? Ele quer saber se existe algum telejornal isento, na opinião de vocês. Tinha o RS Acontece na Band, agora não tem. Casualmente apresentado por André Machado. Sabe que eu acho essa questão, quando todo mundo pergunta qual é o melhor veículo, não sei o que e tal. O que eu acho bom para a gente ter como informação, e eu estimulo isso a todas as pessoas, é que varia as suas fontes. Né? Busca ver um dia no outro dia outro. Exatamente. Experimenta, é o que eu digo. Experimenta. Não, assim, ó. Eu trabalhei por 17 anos na Rádio Gaúcha, mas aprende a tirar a sintonia da Rádio Gaúcha, ouvir a Bandeirantes, ouvir a Guaíba, ouvir a Pampa, ouvir rádios de fora. Tem uma rádio muito bacana sendo feita aqui em Lajeado, a Rádio A Hora, a Rádio ABC agora está chegando aqui em Porto Alegre. Experimenta canais diferentes. Descobre blogs, sites, lives, coisas que sejam bacanas para discutir os temas que lhe interessam. Né? Então, eu acho que esse, Renato, é um melhor conselho que eu dou para quem busca um veículo isento. Bom, vai chegar uma hora e você vai entender como é que o jornalismo é feito dentro de cada um deles, e mesmo assim as coisas têm ciclos. Né? O programa que é apresentado hoje, os programas por onde eu passei, por exemplo, são apresentados hoje, não tem a mesma linha, a mesma postura do tempo que eu passei, e não eram assim quando eram aqueles que me antecederam. Né? Ou seja, a gente também vai se atualizando, melhorando, piorando, e é bom que o telespectador, o ouvinte, o leitor acompanhe isso também. Sérgio, rapidinho, pergunta da Silvia Marcuso, por que não tem mais ombudsman? Ou pelo menos não se fala neles nas redações? Saiu de moda. Não, é caro, né? É caro ter um ombudsman. Só para quem não sabe, né? Para quem está fora do mundo do jornalismo, vamos deixar claro, o ombudsman é aquele cargo que o próprio veículo de comunicação contrata, um profissional, para criticar o próprio veículo, né? Para apontar os erros, para checar as informações, para receber reclamações de leitores, de espectadores, enfim, fazer um filtro do próprio trabalho do veículo mesmo. E caro, essa era uma das... A gente não tem uma tradição de crítica do jornalismo no Brasil também, né? Quer dizer, o Observatório de Imprensa faz um pouco isso, mas não é... A Folha de São Paulo ainda tem ombudsman? A Folha de São Paulo tem, a Flávia... A Rádio Bandeirantes de São Paulo teve por um tempo, não tem mais... A ombudsman da Folha, eu já tive contato com ela é muito rigorosa, eu fiquei muito impressionado com o trabalho dela, na medida em que ela me ligou algumas vezes para falar sobre desinformação e o tipo de interesse, assim, trabalhando às vezes sábado à tarde, à noite, preparando o material do domingo, e fiquei muito impressionado com o trabalho dela, mas assim, é sempre um profissional de ponta. As redações hoje elas estão muito depauperadas, né? Quer dizer, é difícil na hora de fazer as contas. Olha, eu vou ter um grande repórter para me trazer conteúdo exclusivo, ou eu vou ter alguém com
qualificação para fazer o trabalho de crítica daquilo que a gente está fazendo. Essa é quase uma escolha de Sofia, assim, então eu acho meio natural que não tenha, principalmente porque não tem essa tradição de crítica, né? Vocês falaram muito isso, assim, a gente precisa criticar um pouco mais o nosso trabalho, olhar com um olhar mais crítico. E eu acho que isso passa também por uma coisa que é olhar para os comentários. Eu vi gente aí falando da coisa dos comentários. Acho que as lives são importantes por isso, porque a live é o momento que a gente olha porque as pessoas estão comentando. Quando a gente publica um texto, verdade, a gente publica e vira as costas para ele e nunca mais volta a ele, né? E eu sempre uso comentários para ver como as pessoas estão recebendo alguma desinformação, algum conteúdo que eu estou suspeitando, por exemplo. Se eu não tivesse não tivesse lido os comentários, provavelmente a gente não teria feito a verificação mais conhecida no mundo inteiro das eleições brasileiras, que foi a mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca, ela só foi verificada porque a gente olhou para os comentários e mudou a nossa opinião sobre aquilo. A gente achava que era uma brincadeira, simplesmente, que as pessoas iam encarar aquilo como uma piada, e o que a gente estava vendo ali é que 30% de 6 mil pessoas estavam acreditando naquilo. Então a gente precisava fazer aquela verificação, e lá pelas tantas nos olhamos e dizemos, poxa, a gente estudou tanto, fizemos todos os cursos, temos toda essa experiência, e aí estamos tentando convencer as pessoas de que isso não é verdade, né? E não, a gente não teria feito se não tivesse olhado para os comentários, né? Então, eu acho que é muito importante, e nos comentários às vezes tem críticas muito valiosas para os jornalistas. A gente devia olhar um pouco mais para isso, já que não temos ombudsman para todos. Verdade. O deputado Edson Brum está dizendo que, além de os ombudsman, que existem aos montes nas redes sociais, também tem técnico de futebol, tem infectologista, né, tem biólogo, tem médico, tem realmente brasileiro. A gente dizia que o brasileiro era um comentarista de futebol, né, que era técnico de futebol. Agora, o brasileiro também é infectologista, né, também é muita coisa ao mesmo tempo, e é ombudsman. Fábio Marçal, vamos encaminhando o nosso encerramento. Pergunta da direção da Rede Atitude Positiva. Uma pergunta institucional nossa aqui. Notícia boa também é notícia? É possível acreditar num efeito positivo de um jornalismo mais construtivo, Fábio? Tu que mora e vive e trabalha aí na capital, onde tudo de bom acontece, mas de tudo de ruim também acontece, no meio do furacão? Eu acho que eu queria complementar ali o que o Sérgio falou, que o André falou em relação... Só finalizar a questão do jornalismo, falando do jornalismo, vamos dizer, o Palácio do Planalto, vamos dizer, a Folha de São Paulo tinha 4 jornalistas, há 15 anos tinha 4 jornalistas no comitê de imprensa, o Globo 4, o Estadão 4, o Jornal do Brasil 4, hoje, e repórteres experientes. O que está acontecendo? Todos aqueles repórteres experientes, eles foram trocados por jovens que estão começando, que são os famosos multimídias, que apresentam as suas matérias para todas as redes sociais e tal, mas ficou realmente a falta de apuração, aquela apuração que se tinha no jornalismo, que o Sérgio tem, não existe mais. Eu falo com os jornalistas ali do comitê do Planalto, do Supremo, eu fiz 10 matérias hoje, e daí eu peguei uma vez, eu falei assim, você não fez nenhuma, porque se você fez 10 matérias, você não apurou absolutamente nada, e o Sérgio tinha falado que a apuração é fundamental, apuração com calma, se te aceleram, tu não vai fazer uma boa matéria, entendeu? Não vai fazer uma boa matéria e vai fazer o que todos fazem igualmente. Só falta se acertar ali no Palácio do Planalto. Vamos falar isso. E pior que muitas vezes acontece isso, né? Mas com relação às coisas boas, eu acho que o que a gente espera que um dia, eu estou falando que a gente vê, vamos dizer, a Covid já foram embolsados 11 bilhões de reais, o Ministério da Saúde colocou nos estados e municípios. O que a gente espera, e que eu vejo aí, que tem o Edson Brum, tem
uma série de políticos nos ouvindo, e eu já fui chefe da representação do Rio Grande do Sul na época do governo de Simão, é um grande despreparo de gestão. Quando falta gestão pública em municípios, principalmente os pequenos, que o Edson Brum estava falando, a gestão pública, tu não tem gestão pública, tu não tem gestores, ali você abre aquele flanco para a corrupção, porque não tem, por isso que muitas vezes você tem que defender o funcionário público, aquele que fez o concurso para ser gestor, né? Ele sabe o que ele está fazendo e ele vai ser cobrado, e ele pode cobrar, vamos dizer, de um político, de alguém que está com má fé fazendo isso. E eu acho que a solução para o Brasil, a boa notícia, seria quando, se, gestão pública, 2, cortarem os gastos. Quando se falou agora que nunca se gastou tanto em cartão corporativo como a gestão Bolsonaro, não, mas daí vem desculpa para lá, desculpa, que foi os aviões buscar os brasileiros na China. Mas também foi o avião que fez uma volta ao mundo com Santini e a sua namorada, e a sua colega, só 2 pessoas no jatinho. Você tem noção do que representa isso? É mais de R$1 milhão. Então, se você tiver gestão pública e acabar com uma série de mordomias, não tem por que o Palácio do Planalto, 60 pessoas terem direito a carro à disposição, 2 motoristas. Senador, hoje tem Uber, tem uma série de coisas. Então, o que falta hoje no país é gestão pública. Realmente o dinheiro é colocado pelo ralo. O dia que tiver gestão pública, e a gente acredita que isso possa ocorrer, nós vamos ter esse Brasil que você quer, esse Brasil de notícias boas. Sérgio Lied, que é possível fazer um Brasil de notícias boas depois dessa pandemia? Será que o jornalismo vai ser um pouquinho mais positivo, aprender a contar histórias boas? Não sei se isso, mas eu acho que o jornalismo vai mudar bastante depois disso, né? Um pouco por conta de uma notícia ruim, que eu acho que é uma crise econômica ainda mais forte, né? Então a gente acho que vai ver ainda redações mais enxutas, né, ou redações mais reduzidas, mas por outro lado se abre uma série de oportunidades. Eu acho que o trabalho que eu faço no Comprova hoje, que é de jornalismo colaborativo, que a gente vê redações que são concorrentes trabalhando juntas, trocando pautas, acho que é uma saída que a gente vai ver. Assim, a colaboração entre veículos que hoje se veem como concorrentes, eu acho que isso é uma boa notícia. Eu vejo alguns movimentos para trazer para o Brasil uma coisa que nos Estados Unidos já acontece há algum tempo, que é usar mais jornalismo de soluções, que não é somente ver o lado bom das coisas, mas fazer um jornalismo mais próximo das comunidades, né, das suas comunidades de interesse, dos seus públicos, e buscar um pouco mais as soluções para os problemas, né, de como enfrentar os problemas que as comunidades vão vivenciar, porque tanto o jornalismo como a gente, como a sociedade em geral, vai sair mais pobre disso, né? É importante que a gente, nesse tempo todo, aprenda coisas que façam com que a gente revise determinados valores, e acho que se a gente puder sair dessa crise confiando mais nas pessoas, podendo fazer coisas mais colaborativas, buscando mais uma aproximação com os públicos, apresentar conteúdos que não sejam conteúdos que só busquem um clique, mas que busquem realmente uma conexão com as comunidades onde a gente vive, e eu acho que essa é uma boa notícia. Renato, uma coisa complementando, que eu estava vendo, o grande legado de toda é uma notícia boa, viu? A notícia, fechando com uma notícia boa, que o grande legado de toda essa pandemia até agora é a solidariedade. Eu nunca vi tantos empresários contribuindo, e eles estão com os recursos deles sendo reduzidos, estão vendendo menos, mas eu nunca vi um empresariado tão motivado, tão solidário
para a população brasileira, vendo que aquela comunidade que não tem sabonete, de produzir um sabonete para a comunidade. Eu nunca vi um país tão solidário. Então, essa é a grande notícia de toda essa tragédia, que a gente não sabe exatamente quantos brasileiros ainda vão morrer, mas a solidariedade. Nós estamos pensando diferente hoje. Eu penso diferente. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pensa diferente. É um Brasil mais solidário. Isso a gente estava precisando. Eu só espero que a gente não volte ao tal do novo normal, depois da pandemia, que seja o antigo normal, que é a gente esquecer tudo isso, esquecer a solidariedade, né? Esquecer os mais pobres, enfim, aqueles que não têm recursos, e a gente voltar ao nosso dia a dia normal. Porque tem um monte de gente fazendo um discurso que, né, tá dando tempo para pensar, a pandemia está dando um tempo para refletir em cima da sua carreira, da sua vida. Hoje mesmo eu li no Facebook muita gente dizendo assim, como é bacana ficar em casa, pensar na vida, não ter tantas horas de trabalho, não viajar tanto. Mas será que na volta não vai voltar todo mundo para a mesma loucura? E deixar vai demorar um tempo. Tomara que a gente aprenda alguma coisa, né? Renato, fala, Fábio, que nós temos que encerrar. Tu estourou tudo, mas eu tinha que falar com Sérgio. Primeiro programa já estourei a grade. A minha esposa... O Roda Viva, deixa eu dar só essa informação para vocês, o Roda Viva está esperando só para começar depois. Nosso Fórum Atitude Positiva. Mas olha só... O Rodando Calhau. A minha esposa, ela criou lá, eles criaram na Câmara dos Deputados, e ela é a que coordena na Câmara dos Deputados o Comprove da Câmara. Então, todos os fake news que vão para a Câmara, ela passa o dia inteiro apurando. É interessante ver o trabalho da Marise Lugulo. E eu acho que é Comprove, que eu mesmo comprova a Câmara, alguma coisa nesse sentido. Baseado no trabalho de vocês, vocês que fizeram isso, então estamos... Que bom, fazendo escola. A única coisa é a saúde mental de quem trabalha com essa área, porque a gente... todo mundo fala assim, vocês lidam com o chorume, não, nós lidamos com o pré-sal do chorume. Sabe, você acha que eu estou vivendo uma época interessante da vida, que é uma desintoxicação de redação, porque eu agora passo a cuidar da comunicação da Assembleia, esse tem sido o meu trabalho nesses últimos dias, então obviamente tentar promover o papel da Assembleia diante dessa crise, e perdi um pouco esta coisa dessa apuração desse outro meio. Claro que eu me instigo a não perder esse vício, mas faz um bem danado você ficar um pouco afastado, assim, poder curtir um pouco outras coisas. Um abraço para a tua mulher, viu, Marçal, que sempre me atende quando eu vou à Câmara dos Deputados buscar credenciais lá. Deixa eu encerrar com a opinião do André. Queria encerrar... Ela é um Olha, tu pode saber que ela me dá cada puxão de orelhas, ela fica... no meu lado, parece um pitbull na Rádio Guaíba. Eu termino que maravilha. Falou isso, não sei o quê. Vai lá e pede desculpa. O Fábio, isso é redundância. Mulher puxando a orelha do marido, isso é redundância. A Fernanda está aí te mandando parar essa live. É só isso que ela faz. É só isso que fala. Ela entra com as mãos assim, ó, parou, acabou. André, notícia boa também é notícia, André? Eu não tenho dúvida que notícia boa também é notícia. Ou é notícia fofinha, não, é um jornalismo menor? O que eu acho que, assim, a boa notícia, ela não pode esconder os problemas que existem, né? E acho que tem canal para se fazer de tudo. Eu lembro que no RS Acontece, enfim, que eu estava tratando aqui, que é um programa que eu fazia junto com a Gabi Lerina na Band o ano passado, a gente, quando levava ao ar matérias que tocavam no coração das pessoas, porque eram bons exemplos a serem seguidos, era um jornal que ia ao ar a 1h da tarde, a gente tinha uma excelente repercussão, as pessoas querem isso. Isso não significa que nós não temos que falar de falcatrua, de desvio, de corrupção, de falta de medicamento, impostos de saúde, mas a gente tem que mostrar também que tem uma imensa cadeia de solidariedade, de bons exemplos que a gente pode dar na sociedade. E o jornalismo tem feito isso muitas vezes. Talvez menos do que devia, porque o Brasil também é um país que tem muito mais problemas do que devia, né? Ou a gente conserta o país como um todo, e essa reforma
vai demorar, acho que ainda algumas gerações, e aí a gente só vai poder ter uma editoria de boas notícias, mas convenhamos que nem na Nova Zelândia deve ter só boas notícias, também tem problemas a serem retratados. A gente vai ter que ainda conviver um bom tempo com uma série de problemas que tem que ser retratados. Mas eu acredito sim na boa notícia, acho que ela faz bem, ela ajuda, sobretudo, na cabeça das pessoas. A gente construir uma sociedade mais sadia. A gente tem que mostrar que o ser humano não é só esse ser deletério na sua prática diária. Ele também é capaz de produzir boas ações, influenciar outras pessoas, e o jornalismo tem que cumprir esse papel também. A gente aqui sempre diz que a boa notícia não pode esconder a notícia ruim, né? Nós não podemos trabalhar com alienação, não é o nosso negócio. A gente quer apenas contar histórias mais construtivas, mais transformadoras. E como diria Flávio Caras Gomes, a boa notícia não faz feriado. A boa notícia não faz feriado. Sérgio Littke, o seu recado final, agradecendo a sua participação conosco. O Sérgio Littke tem o Projeto Comprova, editor-chefe lá do Projeto Comprova, além de todas as suas as funções, as suas atividades lá em São Paulo. Com saudade do Rio Grande, eu vi que estava tomando um mate agora, estava matando a saudade do Rio Grande do Sul. Então, furei a quarentena aqui para ir no Zafari pegar uma erva, porque já estava assim tremendo nos últimos dias. No Zafari, como os paulistas diziam no início, né? Aí o Zafari teve que botar um acento no primeiro ar. Um acento aqui. Não, só queria agradecer, foi um prazer encontrar vocês. Eu me sinto muito orgulhoso do trabalho que eu faço hoje no Comprova, e para mim sempre é um prazer muito grande poder contar um pouco como é que ele é realizado. Eu acho que ele tem valor para o jornalismo como um todo. Mas foi muito agradável falar com vocês, matar saudades, fazia muito tempo que a gente não conversava, estou longe já há algum tempo, e convido a todos que quiserem acompanhar o nosso trabalho, que acessem lá. Comprova.com.br. Exato, obrigado. Então, muito obrigado, boa noite a todos, que tenham uma boa semana, cuidem-se e mantenham a saúde em dia aí. Na medida do possível, hashtag fique em casa e hashtag use máscara, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado por participar com a gente. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição aqui na Rede Atitude Positiva, tá? Um abraço grande. Fábio Marçal, diretamente de Brasília, o seu adeus. Olha, eu queria só sempre desejar notícias boas para todos, né, que estão nesse isolamento aí. Aqui em Brasília o isolamento está grande, eles já estão começando a abrir comércio e tudo mais, mas não esqueça a notícia boa é essa, não esqueça do seu idoso. Todo dia minha mãe, de 90 anos, eu ligo para ela e a minha irmã fala, tu não sabe a felicidade que ela fica quando você liga para ela, e ela adora te ver, agora do FaceTime e tal, tudo bem. Então é isso, aproveite esse isolamento para fazer as pazes, se você brigou com alguém da família, os seus idosos, dê conforto para eles, que a gente sabe que essa pandemia também gerou uma forte depressão nas pessoas, né? Verdade. As pessoas estão isoladas. Tem muitas pessoas, vão dizer, você, o André, nós ficamos lendo informação o tempo inteiro, nós nunca vamos entrar em depressão. Eu sou 24 horas jornalista, né? Mas as pessoas estão entrando. Então, ajude o idoso, ajude as pessoas que necessitam. E a gente não tinha noção de que no Brasil quase 70 milhões de brasileiros precisam de R$600, né? Para sobreviver. Precisam. É verdade, é verdade. Fábio Marçal, muito obrigado. Eu tenho uma idosa aqui de 90 anos também, tu sabe, que é tua fã, que ia ver a live hoje só por tua causa, né? E te ouve na Rádio Guaíba também todos os dias de manhã. Um abraço grande, viu? Obrigado por tudo, estamos sempre à disposição. André Machado, suas palavras finais, deixa eu mostrar o blog do André também aqui, ó, que é a página que o André coloca no ar também todos os dias, com seus comentários, as suas notícias, os seus artigos.
Está bem atualizadinho, viu? Ó, PGM, tudo com notícia de hoje, ó. PGM está analisando decreto estadual, live na terça-feira com Gustavo Paim e Sebastião Mello, é amanhã 9 da noite, não é isso, André? Amanhã 9 da noite. Eu não vou fazer mais, eu vou fazer mais uma amanhã, depois não vou fazer terças e quintas também, para não concorrer contigo, tá, André? Eu faço terça e quinta que é para não concorrer contigo nessa da segunda-feira, entendeu? Eu sei. Vou agregar público, Renato. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de falar de jornalismo aqui, de reencontrar o Sérgio Liedtke e o Fábio Marçal. Te desejo muito sucesso nesse fórum Atitude Positiva, né? Nós ainda estávamos juntos lá na Band, quando tu começou com essa ideia de trabalhar muito essa questão da boa notícia, né? Nos influenciava a fazer isso como diretor ali do Grupo Bandeirantes, enfim, desejo... me olhando assim, né, meio incrédulo e tal. Todo mundo fica, né? O que o Renato quer nessa história de notícia boa? É que, na verdade, dentro dos grandes veículos é meio estranho da gente falar isso com uma realidade... é formatado, né, André? Tão dura, né? Formatado para atrair atrás de tragédia. E a gente precisa, a cada momento, estar se reinventando e entender do porquê nós vamos perdendo relevância. Eu acho que esse é a grande pergunta que a gente tem que fazer e, obviamente, se reinventar. Te desejo parabéns, muito sucesso aqui com esse fórum, Atitude Positiva, e acho que esse é um modelo que veio para ficar, né? Como tu bem dissesse, olha o que é, Renato. Hoje tu tem a possibilidade de colocar aqui pessoas de qualquer lugar do mundo, falar com a mesma qualidade, coisas que há 5 anos era difícil, há 10 anos era impossível. Né? Então, a comunicação mudou muito, a gente também tem que saber reinventar. Parabéns aí pela tua iniciativa e conte comigo sempre que precisar. Obrigado, André. Sorte também. Um bom trabalho lá. Eu ia te perguntar ainda sobre comunicação oficial, essas questões, mas outra hora a gente conversa, porque tu está comandando também toda a comunicação da Assembleia Legislativa, que também está de parabéns. Eu acho que, de maneira geral, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia e Prefeitura de Porto Alegre estão se comunicando muito bem nessa pandemia. Quero te dizer que, de alguma maneira, a tua hashtag Atitude Positiva, ela domina um pouco, sobretudo quando a gente fala das nossas peças comerciais da Assembleia, né? As nossas peças institucionais. A gente tem trabalhado muito na confiança das pessoas, está na rua agora uma campanha falando sobre o uso de máscaras, e vem aí uma outra campanha que a gente vai lançar em seguidinha, sobre o incentivo à compra de produtos brasileiros, de produtos gaúchos, de produtos de cada uma da cidade, como uma maneira, uma tentativa da gente reaquecer também a nossa economia. Estou te trazendo essa informação aqui, tomara o presidente Jerônimo Paulo não esteja me assistindo, porque senão pode não gostar que eu estou vazando. Não, mas enfim, está colocado já na imprensa e não foi por nossa parte, mas está lá e já está compartilhado, então eu estou aqui trazendo para os teus ouvintes também. Eu acredito muito nessa possibilidade, sobretudo, da comunicação pública, investir em bons exemplos, Renato. Obrigado, viu? Obrigado pela influência e obrigado pelo trabalho. E parabéns. Valeu, André. Muito obrigado, um abraço grande. Boa noite. André Machado, nosso convidado de hoje, junto com o Fábio Marçal, junto com o Sérgio Liedtke, compondo o primeiro Fórum Atitude Positiva da noite desta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Depois nós vamos colocar este fórum devidamente editado no YouTube, em todas as redes sociais da Rede Atitude Positiva, comemorando os nossos 2 primeiros anos. São 2 anos de trabalho com boas notícias, não só no nosso site, Atitude Positiva, que está aí na tela, atitudepositiva2020.com.br, mas em todas as redes sociais que estão lá no site. À direita, você entra no site e à direita tem todos os canais competentes ali das nossas redes sociais. É o LinkedIn, é o Twitter, é o Facebook, a fanpage com notícias diárias todos os dias, mais o nosso canal do YouTube, mais o nosso podcast no Spotify e também tem Instagram, que eu não tinha falado. Tudo isso e muito mais ali no nosso Atitude Positiva 2020.com.br. Se você quer mandar uma notícia boa para a gente, divulgar, pode mandar. Se você quiser mandar vídeos, se você quiser mandar artigos, você pode mandar também. E se você quiser sugerir novos temas para o fórum, a Atitude Positiva, edição online, todas as segundas-feiras, 9 da noite, pode mandar também. Na próxima segunda-feira, tem mais um fórum, mais um novo encontro. Obrigado a todos, obrigado pela interação, a todos que estiveram aqui conosco. Foi ótima audiência desta segunda-feira. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.